Capítulo 61. O passado é agora. Aeson estava na borda do planalto principal do ninho de águia, o vento fresco batendo em seu rosto. Suas pernas estavam instáveis por causa do vinho, mas ele mantinha os olhos fechados, inspirando profundamente pelo nariz. Eu o levarei todos os dias para aulas de voo e para aprimorar a fluidez do vínculo. A voz de Shora Sarn cortou o doce silêncio. Pelo que pude perceber, ele passou pouco tempo montado em dragões, algo que precisa ser corrigido imediatamente. Teren, se você e Tassia pudessem se encarregar das instruções de sua centelha, eu agradeceria. Pode deixar como está, Shora, respondeu Teren. Aeson abriu os olhos e voltou-se para o grupo, todos os 26 Aquina que residiam em Alura, juntamente com Teren, Azils e Cenas. Após as comemorações, Shora convocou uma reunião para discutir o caminho a seguir. Embora não houvesse um líder propriamente dito, Shora era mais velha entre eles e havia sido uma das principais comandantes de Elvira antes da queda. Continuarei seu ensinamento sobre espada, mas agradeceria se você se juntasse a mim, Arken, e você também, Atara. Com prazer. Arken estava de costas para uma árvore, com os braços cruzados e a ponta da cauda preta de Sardaques enrolada em suas pernas. Qual é o sentido disso tudo? Atara Antalin era uma elfa do agora perdido reino de Caelduin. Ela era uma das maiores mestras da espada que Aeson já conhecera. Ela sofreu muito quando sua alma gêmea, Seinari, foi tirada dela. Qual é o sentido de tudo isso, Aeson? Tudo o que estamos fazendo é colocar esse homem em um caminho de dor. Você vai olhar nos olhos dele quando Eltoar da Etana matar sua alma gêmea. Você vai sussurrar suas desculpas quando Hélios despedaçar Valeres como se fosse um brinquedo. Atara tem razão, disse um dos outros, Vilão. Ele estava sentado em uma pedra plana, com as pernas cruzadas e os olhos fixos em Aeson. Todos nós sabemos que, não importa quanto tempo passemos treinando esse homem, ele nunca será capaz de enfrentar sequer um único guarda-dragão, muito menos todos eles. É um fato, Valeres é muito pequeno. Até mesmo Meranta ou Eritan têm o dobro do seu tamanho. E Eltoar e os outros treinaram na centelha e na lâmina por séculos. Você espera que Kalen os derrote? Eltoar, aquele que matou Alvira Serris? Aquele que derrotou você, Aeson? O que devemos focar é no ovo e em como ele eclodiu. Criação em vez de destruição. Longevidade em vez de vingança. Ele veio de Valacia, talvez esse seja o caminho que devamos seguir. Aeson assentiu lentamente, pensamentos daquela noite em Unain inundando sua mente, imagens de Alvira se aproximando dele na ponte para a Torre da Fé. Não havia um dia sequer em que ele não se perguntasse o que poderia ter sido diferente se não tivesse confiado em Eltoar naquela noite. Alvira ainda estaria viva. Ele afastou esses pensamentos da cabeça. Os elfos já instruíram os Dracardari a manter os ovos aquecidos e começarão os testes para a chamada ao amanhecer. Para isso, pediram que um de nós supervisionasse o processo. Eu sugeri Ferdinand, mas como isso é de tamanha importância, gostaria de pedir mais voluntários. Aeson olhou para um homem baixo, de cabelos ruivos e olhos escuros, que assentiu. Aeson voltou-se para Vilão. Conseguir um único ovo de Valacia quase me custou a vida e a dos meus filhos. Perdemos mais de 100 companheiros, e ainda não sei como conseguimos sair vivos. Talvez seja um caminho para o futuro, mas não para agora. Você não dá o devido crédito a Kalen, Vilão, nem a você, Atara. Ele maneja uma espada muito bem, muito melhor do que eu quando o vi crescer. Seu pai o ensinou bem. Aeson olhou para Teren, dando ao velho amigo um sorriso fraco. Teren nunca havia contado a Aeson sobre Varsbrier, mas ele supôs que agora tudo fazia sentido. E seu avanço na centelha é incomparável. Nunca conheci outra alma que aprendesse tão rápido. Uma vantagem de estar ligado a um dragão valaciano, talvez, sugeriu Shora, coçando o queixo. Sempre se disse que os dragões valacianos têm uma forte ligação com o coração da centelha. Talvez as histórias, desta vez, não sejam exageradas. Ela se virou para olhar para Teren. Você conhecia o pai dele. Será que ele tem sangue druídico nas veias? Um laço mais forte com o dragão do que o normal? Nunca vi nada parecido, mas isso não significa que seja impossível. Que eu saiba, não. Mas... Não importa, disse Atara bruscamente, balançando a cabeça. Os outros vão despedaçá-lo como se fosse uma criança. Vão despedaçar Valeres, e o sangue estará em nossas mãos. Eles venceram, Aeson. Atara deu um passo em direção a Aeson, enquanto os outros a observavam em silêncio. A guerra acabou. A ordem não existe mais.
Você perseguiu uma ilusão por séculos e não encontrará a resposta em mais sangue. Eu sei que você se culpa por Alvira, mas enviar este jovem para a morte não o absolverá de nada. Aeson eliminou a distância entre ele e Atara em questão de instantes, sua lâmina em punho antes mesmo de perceber que estava se movendo, a lâmina pressionada contra o pescoço de Atara. Diga isso de novo. Faça isso. Atara inclinou-se para frente, pressionando o pescoço contra a lâmina, fazendo-o sangrar. Ela parecia cansada, com os olhos fundos. Faça isso, Aeson. Basta. As bochechas de Chora estavam coradas de raiva. Aqueles que não querem participar disto, vão embora agora. Nenhum de nós os culpará, e isso não demonstra fraqueza. Todos vocês sofreram mais dor do que qualquer alma jamais deveria conhecer. Vocês merecem o descanso. Mas, da mesma forma, lutaremos. E não permitirei que semeiem dúvidas na mente de Kalen ou que lutem contra tudo o que desejamos fazer. Vocês são nossos irmãos e irmãs até o dia em que nossas almas deixarem este mundo, e mesmo depois disso. Mostrem-nos o respeito que mostramos a vocês. Aeson cerrou os dentes e afastou a lâmina da garganta de Atara, deslizando-a para dentro da bainha em suas costas. Ele olhou nos olhos da mulher. Perdoe-me, Atara. As perdas que sofri ultimamente têm me atormentado profundamente. Não tenho conseguido controlar meu temperamento. Não, disse Atara, balançando a cabeça. Perdoe-me. Vou ajudar a treinar a jovem Draleide. Ainda não acredito que faça sentido, mas Seinari ficaria envergonhada de mim se eu não tentasse. Devo a ela uma razão por não me juntar a ela. Aeson colocou a mão na nuca de Atara e aproximou suas testas. Somos da mesma essência, você e eu. Quando morrermos, morreremos em chamas e fúria. Qualquer caminho que escolhermos, morrer em silêncio num lugar como este nunca esteve em nossos planos. Eu farei você acreditar. Por favor, faça isso, irmão. Eu agradeceria muito. Aeson deu um sorriso suave para Atara, afastando a cabeça. Ao fazer isso, viu que vários dos Aquina haviam partido sem dizer uma palavra, e alguns agora permaneciam separados. Já perdi o suficiente, disse um elfo alto chamado Malkir, fazendo uma leve reverência. Tenho vergonha de dizer isso, mas minha luta acabou. Draleide N. Aldrir, Mia Idilar, Lamaeri do Aldrir Arorimin. Unidos pelo fogo, meus amigos. Desejo a vocês fogo e fúria. Mais Aquina foram embora, cada um dizendo o que tinha a dizer, até que, além de Aeson, restaram apenas Chora, Tassia, Arken e outros 7. 10 no total. 10 de 26. Aeson esperava mais. Atara permaneceu ali, assim como Vilon, surpreendentemente. Aelmar e Moras, 2 Jotnar, ainda estavam sentados sob a copa de uma das árvores. Numene, Dernin e Lira estavam todos juntos à direita de Aeson, acenando com a cabeça para ele quando seus olhares se encontraram. Obrigado. Aeson olhou para aqueles que permaneceram. Haverá tempo para agradecimentos quando tudo isso terminar, disse Chora, virando a cadeira para encarar Aeson. Por agora, há muito. A voz de Chora foi diminuindo, seus olhos se estreitando para algo atrás de Aeson. Acho que temos companhia. Aeson se virou e viu uma pequena esfera verde flutuando atrás dele. Um instante se passou, e a esfera se expandiu, achatando-se em um disco, com seu centro escurecendo como obsidiana. O disco ondulou como um líquido, e então uma forma surgiu, revestida por uma armadura verde lisa e fluida, com o símbolo de uma espada apontando para baixo incrustado em um sol radiante estampado na placa peitoral. Aeson Virandrar. O elmo da figura ondulou, depois se transformou em líquido, fluindo para trás até a gola da armadura, revelando o rosto de um homem de cabelos escuros e barba espessa e escura. Já faz muito tempo. Kalimvar, você parece ter sido esquecido pelo tempo. O céu está chamando o oceano de azul, meu amigo. Kalimvar aproximou-se de Aeson e eles se abraçaram com força. A armadura do homem estava fria mesmo através da camisa de Aeson. Era estranho, Aeson não via Kalimvar desde a noite da queda de Unain. E antes disso, ele nunca sequer o conhecera. Mesmo assim, de alguma forma, sentia como se estivesse abraçando um de seus amigos mais antigos, uma alma gêmea. Após alguns instantes, eles se separaram, e Aeson deu um passo para trás. Imagino que um de seus irmãos ou irmãs que viajava com Kalen tenha lhe falado deste lugar. Irmã Capitã Huon. Ela me contatou através do sigilo assim que você chegou aqui. Ela me disse que 3 governantes élficos residem aqui, os de Lunitir, Vaelen e Ardura, e que desejam se encontrar comigo.
Farei isso pela manhã, mas achei melhor falar com você primeiro. Queria que soubesse que os cavaleiros de Achiron estão com você. Kalimvar olhou por cima do ombro de Aeson para os presentes. Nós falhamos com vocês, na noite em que o Nain caiu e nos anos seguintes. Deveríamos ter chegado antes. Deveríamos ter lutado ao seu lado. Não lutamos, e ambos os nossos povos sofreram por isso. Estamos aqui agora e desejamos corrigir esse erro. Lutaremos ao seu lado. Apoiaremos Kalen nas batalhas que virão. O som de galhos estalando e grama farfalhando ecoava enquanto Chora se aproximava de Kalimvar com sua cadeira de rodas. O homem se erguia sobre ela como um gigante, sua armadura verde escura fazendo-o parecer ainda maior do que realmente era. Chora ergueu os olhos para o homem, com um olhar firme. Você não nos decepcionou, Kalimvar. Nós é que falhamos. Só porque você não conseguiu nos impedir de desmoronar não significa que a culpa seja sua. Sinto muito pela sua perda. Naquela noite e, mais recentemente, por tudo isso. Veratin era uma alma única. Ele era gentil, ponderado, culto e atencioso. Sua perda é profundamente sentida, embora eu não consiga imaginar ninguém melhor para ocupar o seu lugar. Kalimvar olhou para Chora, o peito se enchendo de ar enquanto inspirava profundamente. Você me honra, Chora Sarn. Indescritível. A alma de Veratin é insubstituível. Ele não era apenas meu grão-mestre, mas também um mentor e um amigo. Parece que cada um de nós perdeu coisas que jamais poderão ser recuperadas. Como eu disse, vim aqui para lhe dizer que os cavaleiros de Achiron não recuarão novamente. Lutaremos ao seu lado em cada passo, e esperamos que você faça o mesmo. A lua de sangue maculará nossos céus em poucos meses. Acredito que será quando Fanny Morten tentará rasgar o véu entre os mundos. E eu gostaria que lutássemos juntos da melhor maneira possível quando esse dia chegar, assim como nas batalhas que se seguirão.